Romanos 14, versículo 1 e versículo 2. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Capítulo 13 da carta aos Romanos, nós vimos no final do capítulo 13, depois de falar sobre a obediência às autoridades, o apóstolo Paulo conclama os membros da igreja a amarem o seu próximo, olhando para a lei do Senhor, as exigências da lei do Senhor, e termina o capítulo com um alerta de que todos nós compareceremos diante do Senhor. O dia está próximo, já é hora de despertarmos do sono, é uma convocação ao despertamento para esse encontro que nós teremos com o Senhor. E aí ele passa a aplicar um dos tópicos que eram dos mais polêmicos no primeiro século, que causava muitos conflitos no meio da igreja. Esse tema é tratado na carta aos Gálatas, 1 Coríntios, é tratado em Colossenses, é tratado em Efésios, é tratado em todo o Novo Testamento, polêmicas que haviam no meio da igreja, porque agora nós tínhamos não aquele povo judeu que cresceu com a mesma cultura, mas agora a igreja é formada por judeus e gentios que vinham com hábitos e cultura completamente distinta, hábitos alimentares, hábitos comportamentais totalmente distintos dos judeus. E haviam conflitos entre os dois grupos. Alguns estudiosos vão relacionar o texto de Atos 15, aquele episódio em que há um concílio para decidir se a igreja deve circuncidar ou não os gentios que se convertem. E os irmãos vão atentar que depois da fala de Paulo, da fala de Pedro, o último a falar é Tiago. Tiago, o irmão do Senhor. Há uma cena em Gálatas que quando diz que Pedro estava comendo no meio dos gentios e vem os irmãos da parte de Tiago, ele se aparta dos gentios e Paulo faz uma grande repreensão a Pedro. Os estudiosos dizem que Atos 15, o que está por trás daquela cena de Tiago dar a última palavra no concílio é que se esperava que Tiago tivesse a opinião contrária. E Tiago, naquele momento, ele concorda, porque aquelas pessoas mais relacionadas aos judeus, eles eram da parte de Tiago, aqueles que defendiam a aplicação plena do judaísmo do Antigo Testamento nos dias do Novo Testamento. Paulo agora está convocando a igreja a ouvir sobre esse tema, a tratar sobre esse problema. E tudo gira em torno dessa questões certamente alimentares, mas o próprio texto vai lidar de modo mais amplo, que é o que ele faz em Colossenses, de alguns problemas que lidam com as leis do Antigo Testamento. Levítico capítulo 11, ali quando trata sobre os alimentos que podem ser ingeridos e alimentos que não podem ser ingeridos. Em Levítico capítulo 23 existe uma lista de festividades que o judeu ele cresceu vivendo. Imagine séculos se passando e eles comemoram 3 épocas do ano, uma série de festividades, são 7 festas espalhadas ao longo desses 3 dias. É o modo como eles vivem, o modo como eles se alimentam nessas festas, como eles celebram, isso tudo está parte da vida deles e agora eles estão no meio, convivendo com gentios que não vivem essas festas. A polêmica que havia dentro da igreja é que os judeus olhavam para os gentios e diziam que eles eram libertinos. Os gentios olhavam para os judeus e diziam que eles eram legalistas. Sobre vários tópicos e conceitos ao longo da história, a igreja muitas vezes gera conflitos por causa disso. Alguns estudiosos dizem que na maioria dos casos a igreja se divide por questões não primárias, mas por questões secundárias que giram em torno dessa polêmica. O que é libertinagem, o que é algo que libertinagem, legalismo, esses temas, eles giram e geram discussões no meio da igreja. A gente vai caminhar por 3 domingos sobre isso, capítulo 14, verso 1 ao 12, hoje nós vamos ver quando Paulo vai apresentar o problema e vai exortar
os dois grupos e vai apresentar como nós devemos encarar esse problema olhando para a história da redenção. Ele vai, do capítulo 14, versículo 13 ao 23, ele vai confrontar um dos grupos, aquele que está provocando o escândalo, e ele vai concluir no capítulo 15, verso 1 ao 13, ao trazer essa problemática à luz da história da redenção. Do capítulo 14 ao capítulo 15, verso 13, nós temos o último tópico, de fato, de aplicação, de exortação da epístola. Nós vamos ter vários ensinamentos a partir do capítulo 15, verso 14, mas agora o tom da carta ela vai mudar quando ele vai falar de modo muito mais pessoal. Ele vai apresentar seus projetos, seus planos, e ele vai dizer o motivo por que ele tem esses projetos, por que ele quer ir pregar o evangelho na Espanha, por que ele quer passar em Roma, e ele vai pedir orações, ele vai recomendar irmãos, ele vai dar alguns conselhos finais. Nós vamos aprender certamente a partir do versículo 14, capítulo 15, mas dentro da sequência de tópicos, esse é o último tópico, capítulo 14, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos problemas de interpretação, diferenças de conceitos em várias comunidades, igrejas, ao longo da história, não somente em nossos dias, de discussões sobre questões. E as pessoas, muitas vezes, elas querem lidar com a Bíblia como se a Bíblia fosse uma ciência matemática. As pessoas, ao não entender a Bíblia na sua totalidade, elas vão achar até que os escritos, e algo muito comum hoje, pegar um texto escrito por Paulo e confrontar esse texto com algo que outro texto na Bíblia escreveu, um texto no Evangelho, como se os textos fossem contraditórios. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 12, disse: não devemos nos vingar, não devemos fazer vingança. Mas se você pegar esse texto na sua parte isolada e não ler a sequência do ensino, e que nós passamos, chegar no capítulo 13 e dizer, ali no capítulo 13 ele vai dizer que Deus constituiu autoridades civis e eles são ministros vingadores. Então, se eu só pegar o trecho dizendo que nós não podemos fazer vingança, que a vingança é algo que não pode ser feita, eu vou ignorar que o próprio Paulo, no capítulo 13, ele vai dizer que existe um método próprio para se fazer vingança. Então, o que ele está condenando no capítulo 12 é a vingança pessoal. Eu, com as minhas próprias mãos, fazer a vingança. Eu devo procurar as autoridades por meio das leis constituídas para fazer a vingança. Você vai ver o apóstolo Paulo aqui no capítulo 14 convocando os irmãos à conciliação. Num dado momento ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, tempo fora de tempo. E querendo ouvir ou não querendo ouvir, prega a palavra. A cena que, se você se lembrar de Atos capítulo 28, o final do livro de Atos, Paulo, ele chama, depois de tantas perseguições e denúncias, levado de tribunal em tribunal, ele apela para César, chega a Roma, preso numa casa. Ele convoca, porque ele quer fazer conciliação, ele convoca os rabinos, os líderes judeus para ouvir. E ele prega o evangelho, e a Bíblia diz que no final do livro de Atos, depois da exposição, ele passou o dia todo fazendo a exposição do Antigo Testamento. As pessoas, uma parte creu e uma parte ficou revoltada. E o clima esquentou ali, a Bíblia diz que ficou ferrenha a discussão e eles foram embora. E a cena que se descreve no final do livro de Atos é que as pessoas indo embora e Paulo dizendo: bem profetizou o Espírito Santo acerca de vocês, homens incircuncisos de coração. Foi essa despedida, imagine o clima. Eles foram embora e Paulo, exasperado, exortando eles pela dureza do coração deles. Mas em Romanos capítulo 14 ele diz: busquem de toda forma a conciliação. As pessoas erram, meus irmãos, porque nós não podemos tratar da Escritura como uma ciência matemática. Devemos entender em que momento devemos buscar a conciliação. E como esse texto nos desafia
a entender. Em um dado momento nós devemos parar com as discussões e os debates. E em que momentos nós não devemos parar? Em que ideias e que conceitos nós devemos não abandonar? Assim como Paulo exortou Pedro publicamente, dizendo que ele estava se afastando do Evangelho. É exatamente, meus irmãos, esse o desafio de nós entendermos aquilo que é primário e aquilo que é secundário na palavra de Deus, para nós não... O reverendo Augusto Nicodemos diz algo interessante: às vezes as pessoas, elas abraçam ideias e elas passam a vida vivendo, fazendo cruzadas por coisas que são coisas secundárias. E elas banalizam as questões mais importantes da vida, né? As pessoas estão discutindo, perdendo amigos, fazendo guerras, conflitos, guerras no Facebook, guerras em todo lugar, por questões que não são as questões mais importantes da vida. E é exatamente esse cenário que nós estamos aqui. Paulo, ele apresenta o problema, verso 1 e verso 2 é a apresentação do problema. Existem dois grupos de pessoas. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Primeiro nós precisamos entender qual é os dois grupos. O judeu é aquele que ele acredita que não pode comer uma carne de porco, ele não pode comer um animal que até passou por um mercado, por um açougue, onde ali era comum no mundo gentílico haver os animais sacrificados aos ídolos, e depois eles pegavam esses animais e vendiam no açougue. O judeu, ele acreditava que ele não poderia tocar e ele se alimentava apenas de legumes. E o gentio é aquele que ele entende que, apesar de no Antigo Testamento ser proibido a carne de porco, ter os animais proibidos, agora nós estamos em um momento em que podemos comer de todas as comidas. Ele se sentia livre. É interessante que Paulo, ele adjetiva, né? Ele quer, isso é um dos tópicos que nós precisamos entender, ele quer que os irmãos não fiquem discutindo entre si sobre essas questões secundárias, mas ele, como pastor da igreja, ele vai dizer o que está certo e o que está errado. Inclusive, ele vai adjetivar quem é o fraco da história. O fraco é aquela pessoa, e a ironia está exatamente nisso, aquele homem que está aparentando ser o mais espiritual, que se abstém daquilo que parece que tudo é pecaminoso, que é comer a carne de porco, que é comer aquela carne que talvez passou no mercado da idolatria. Ele é chamado de fraco, porque ele é o fraco na fé, porque ele acha que aquilo pode prejudicar a sua espiritualidade. Aquilo que não é proibido por Deus, aquilo que não vai contaminar, aquilo que não vai tirar o nosso vigor espiritual, ele se sente enfraquecido se ele participar de ele comer uma carne de porco, se ele participar de alguma alimentação, de alguma carne nesses dias. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come só legumes. Meus irmãos, para nós pode ser um problema muito simples, mas perceba como isso é chocante para a pessoa de Pedro, porque quando o Senhor mostra o lençol em Atos 10, com todos os animais, Pedro diz: eu não quero comer, de modo algum, jamais entrou na minha boca. A transição para a comunidade judaica, para agora entender que na nova aliança eles poderiam comer tudo, é algo muito forte. Tanto que Pedro, depois de entrar na casa de Cornélio, ele vai prestar contas para a liderança da igreja, porque a liderança vai repreender ele, porque você entrou na casa de um gentio. E ele vai explicar que Deus estava ensinando. Quando eu leio Atos capítulo 10, eu me lembro muito de João capítulo 16. Quando o Senhor Jesus está se despedindo, diz o seguinte: depois dos 3 anos com os apóstolos, diz: eu tenho muito que vos ensinar, mas agora vocês não podem suportar. Era como se o Senhor estivesse dizendo: olha, eu vou ensinar para você que você pode comer carne de porco agora.
Eu vou ensinar para você que você agora não tem que mais fazer a circuncisão, não tem mais que viver esse ritual. Isso tudo eram elementos representativos da antiga aliança, você está livre disso. Isso era muito forte, a igreja vai passar praticamente todo o Novo Testamento discutindo sobre isso. A discussão de Atos capítulo 15 é: devemos ou não devemos circuncidar? E Paulo quer que a igreja entenda, meus irmãos, olha, acolham quem é fraco na fé. Então, as verdades primárias, aquelas fundamentais da Escritura: Cristo é nosso Salvador, a salvação é pela graça. Nós não devemos, de fato, nos apartar desse ensino, mas, meus irmãos, se uma pessoa vai comer ou não comer carne de porco, nós não deveríamos prolongar esse debate, fazer com que pessoas deixem de se falar uns com os outros, viverem conflitos, pessoas saírem da igreja. E aí o ato daquele que está esclarecido, que pode comer de tudo, que pode fazer um certo ato que não é proibido por Deus, ele diz: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. É como se ele dissesse: meu irmão, quando você receber esse cidadão na sua casa, ainda que aqui na igreja eu estou dizendo que ele é fraco na fé, mas quando você receber ele na sua casa, não fique debatendo com ele sobre esse tópico ou aquele, questões secundárias. Ainda que você está dotado da verdade, você está esclarecido do ensino, mas para que você vai debater? Aqui, meus irmãos, é uma aplicação do que ele disse no capítulo 13 sobre amar o próximo. Você evitar algumas discussões sobre assunto, ele diz, acolha não para discutir opiniões. O apóstolo Paulo, que bradou para os judeus que não estavam recebendo o evangelho, porque era uma questão primária, ele está dizendo, sobre esse assunto não discuta. Não discuta sobre comida, não discuta sobre bebida. Isso não é uma questão fundamental, uma pessoa não vai deixar de ser crente, não vai ser mais crente do que a outra. Vai haver certamente implicações, e ele vai dizer, ele não vai promover um ecumenismo como se os dois grupos estivessem certos. Há uma pessoa com o entendimento correto e outra errada. Mas o ponto, meus irmãos, é que por questões secundárias nós devemos evitar certamente os conflitos. A verdade, meus irmãos, é que na igreja, na vida, nós nunca concordaremos em tudo com as pessoas que nos rodeiam. No casamento as pessoas não concordam, na família as pessoas não concordam, na igreja as pessoas não vão concordar. E nem temos que concordar em tudo, temos que concordar nas questões mais importantes. Nós, meus irmãos, seremos certamente esclarecidos com todo o conhecimento do Senhor quando entrarmos na glória. E devemos, é exatamente isso que nós precisamos entender, quais são as questões mais importantes em que nós temos que abraçar essas causas e não negociar esses ensinos, quais são as questões mais importantes e quais são as questões secundárias. Pessoas estão tirando a vida um do outro por causa de um time de futebol, por causa de uma partida em que um time ganhou. Aí o cidadão vai lá, zomba do outro, o outro tira a vida de um jovem por causa da cor da camisa de um time de futebol. Questões secundárias da vida estão tomando lugar. Em todo o tempo, isso é parte do ser humano. O ser humano, ele não ter a percepção daquilo que é fundamental e ele abraçar, a dar o tempo, dar energia a coisas que são secundárias. Causas que não são causas importantes. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. A explicação desse tópico está claro pelo Senhor, quando o Senhor diz em Atos 10 que a partir da nova aliança, as leis, meus irmãos, elas foram dadas de modo distinto. Existem leis que são leis morais, que são leis para serem obedecidas para sempre. E existem leis que foram dadas temporárias, as leis cerimoniais, os sacrifícios, os rituais, as festividades judaicas, eram leis dadas para serem seguidas até a vinda de Cristo. Paulo vai nos dar uma explicação em Gálatas capítulo 4 para dizer o porquê que Deus deu leis temporárias.
As leis cerimoniais do Antigo Testamento, Paulo diz em Gálatas 4, elas eram sempre tomadas de privação. Elas privavam o povo de Deus. Sempre havia aquele elemento deles saberem que eles não poderiam desfrutar de tudo. Se você quer fazer um churrasco na sua casa, você tem que entender que você não pode comer a gordura. E a cultura judaica, a gordura é aquilo que eles mais valorizavam. Em todo o Antigo Testamento eles não podiam comer gordura. Eles não podiam comer carne com sangue. Eles tinham liberdade para fazer algo, mas eles sempre tinham que se lembrar que eles não poderiam ter tudo. Aí Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4 que era como se Deus estivesse conduzindo o povo de Deus no período da infância. E até que Cristo veio e eles poderiam usufruir do tempo da maioridade. Sabe aquela liberdade que a gente queria ter quando era criança, que os nossos pais diziam que nós não podíamos ter só na maioridade? É exatamente isso que Paulo está ensinando em Gálatas 4. Deus guiou, colocou normas restritivas. Paulo vai usar uma explicação em Colossenses 2, dizendo a lei do Antigo Testamento cerimonial está cheia de regras, não toque nisso, não pegue naquilo. Tudo isso foi abolido em Cristo, porque eram regras restritivas para retratar o período da infância. Quando Cristo vem, existe uma grande transição. Agora a igreja está na maioridade, pode usufruir da liberdade. Não a liberdade para fazer o pecado, mas a liberdade contra aquilo que nos era prejudicial. Paulo vai chamar em Colossenses 2 da lei cerimonial de escrito de dívida. Escrito de dívida em Colossenses 2 é uma referência à lei cerimonial. Por que a lei cerimonial é um escrito de dívida? O escrito de dívida é uma linguagem bem de comércio nos dias do Império Romano, quando alguém comprava fiado no comércio. Aí o cidadão pegava um cartaz, um local onde ele pudesse escrever, e ele escrevia: fulano de tal está devendo 10 reais, 10 denários. Aquilo ali era o escrito de dívida. Era a forma como a sociedade se organizava para contabilizar a dívida. Quando ele pagava a dívida, ele riscava o escrito de dívida, dizia: fulano está quitado. A lei cerimonial, meus irmãos, era um lembrete de que a dívida ainda não havia sido quitada. Você chegava para adorar, entregava o animal, derramava o sacrifício, mas aquilo ali era a representação do pagamento da dívida. Não era em si o pagamento da dívida, ele era o escrito de dívida. E por que eu sou crente, sou justificado pela fé e não posso comer a gordura? Porque a lei cerimonial te lembrava: o teu Salvador ainda não veio. O teu Salvador ainda não morreu, ele vai vir. Enquanto ele não vier, você vai viver nesse período da infância. E aí você vai sempre se lembrar: tem uma dívida, você ainda não atingiu a maioridade. Você ainda está debaixo desse período da infância. Então o Antigo Testamento é tomado dessa limitação. E aí o judeu, ele começa agora, e é exatamente isso, meus irmãos, é quando nós não entendemos a história da redenção, eles começam agora a abraçar uma lei, que era uma lei própria para criança. Em Mateus capítulo 12, nós temos a cena de que os judeus, eles criticam Cristo porque os apóstolos estão andando no caminho, chegam num pé de fruta, colhem espigas. Ele colhe a espiga para comer. E aquilo ali era proibido no Antigo Testamento. Era proibido colher a fruta. Se você está na sua casa, tem um pé de fruta, você vai lá, pega a manga para comer. No Antigo Testamento você não podia fazer isso. Você tinha que colher a fruta no dia anterior, ao dia do Senhor. Nós sabemos que hoje nós não estamos debaixo dessa lei. Mas Paulo, ele explica por que Deus estabeleceu essa lei, é para nos ensinar que nós estávamos vivendo como crianças, como no período da infância, nós não podíamos ter todos os privilégios. Agora, imagine hoje uma pessoa fazer uma cruzada, dizer que todos são hereges, todas as pessoas que chegarem em casa, pegarem uma goiaba do pé e começarem a discutir, dividir igreja, fazer conflitos por isso ou por aquilo, por uma música A, uma música B. É exatamente o que está acontecendo no primeiro século.
há uma exortação agora para os dois lados, verso 3 e verso 4. Pastoralmente, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele já explicou, nós podemos comer de tudo, ele vai aprofundar isso. Isso foi explicado em Atos 10, melhor dizendo. Mas ele vai explicar isso mais à frente. Mas independente da verdade, e esse é o ponto aqui, os relacionamentos, às vezes, eles são destruídos. Os conflitos, eles são estabelecidos porque muitas vezes nós estamos preocupados apenas com a verdade. E esse pode ser um problema. Imagine aquela pessoa que é o super sincero, ele tudo diz na cara da pessoa, ele vê uma coisa, ele vai lá e diz. E às vezes tem um momento certo para dizer as coisas. Às vezes aquilo que é dito fora de hora machuca, gera conflito. Às vezes algumas questões não devem ser o foco. Imagine o casamento que se acaba porque o marido não coloca o sapato exatamente no local onde a esposa quer, ou a esposa não coloca a sandália exatamente no local onde o marido quer. Questões secundárias se transformam em guerras e conflitos. E Paulo está dizendo, quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Se você entendeu que você pode comer de tudo, cuidado como você trata o seu irmão, não fica discutindo com ele. O conhecimento, meus irmãos, da verdade, ele, em primeiro lugar, ele deve ser aplicado para mim, para o meu benefício. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ora, se você sabe que você pode comer de tudo, não faz isso na frente das pessoas, não, coma na sua casa. Faz a sua refeição, bebe a sua bebida, come o seu vinho. Não faz isso um alarde, porque você vai provocar o escândalo, vai começar a gerar conflitos por coisas que são desnecessárias. Ele vai dizer, eu prefiro não comer ou não beber isso na frente das pessoas que vão gerar o escândalo. Desprezar aqui significa exatamente gerar o conflito por uma pessoa que acha que aquilo é proibido. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então a pessoa começa a entrar e ela começa a se relacionar na igreja com um espírito muito crítico. Ela olha o comportamento e ela começa a ser um vigilante. Começa a criticar porque, olha, você não tenta forçar a mente do outro, você que está esclarecido, e você que acha que é pecado, não fica cuidando da vida do outro. Quem tem que supervisionar o povo de Deus e governar a igreja é a liderança da igreja. Para de fazer conflitos no meio da igreja por questões secundárias. Paulo vai ampliar isso para dizer, quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Você está ocupando o lugar do Senhor. Está começando a carregar um espírito muito crítico. E imagine a cena, meus irmãos, é uma cena muito forte do primeiro século. O judeu, aquele comportamento farisaico que Cristo está ensinando, os fariseus estão todo o tempo fazendo perguntas, criticando, rebatendo, era o que estava acontecendo na igreja. Os judeus entraram na igreja e eles começaram a criticar. Se você atentar para Atos capítulo 14, a cena que termina no concílio do Atos capítulo 15 é porque Paulo estava pregando o evangelho e no meio da pregação, no meio daquela comunidade que ele estava pregando, se levantaram alguns judeus cristãos e começaram a dizer, Paulo, você está errado, porque você está ensinando que não precisa circuncidar. Então eles começaram a debater. Eles não eram a liderança da igreja, eles começaram a criticar, confrontar. E Paulo disse assim, olha, se vocês têm essa opinião, vamos ao concílio de Jerusalém debater. Ali é o lugar para você apresentar a queixa, o local apropriado para ver o diálogo, ter a opinião distinta. Então, nós, no meio da igreja, meus irmãos, há espaço sim para termos opiniões distintas e debatermos biblicamente nos concílios, mas não fazermos guerras uns com os outros para fazermos inimizade, fazermos divisões de igrejas por questões secundárias.
sermos como que pessoas que ficam criticando todo o tempo o comportamento de uma pessoa ou de outra, porque a pessoa está bebendo A, bebendo B, está ouvindo uma música A, uma música B, está se vestindo desse modo daquele, questões que são questões extremamente secundárias. E é exatamente sobre isso que muitas vezes as igrejas, as pessoas discutem, debatem, ficam em clima de guerra por questões. Paulo não está contrariando aquilo que, nesse sentido, na Escritura, e esse é um problema que as pessoas fazem, né? Pegam um texto e querem agora dizer que a Bíblia é como uma ciência matemática, querem aplicar a toda e qualquer situação. Aí as pessoas dizem, olha, então, quer dizer que agora eu não posso exortar o meu irmão, como diz em Mateus 18:15, não. Paulo não está dizendo sobre isso. Se você tem um problema com o seu irmão, vá entre ele e resolva. Se ele não ouvir, leva a liderança da igreja e aplica a disciplina. Então, o texto de Romanos 14 não anula Mateus 18. Não anula também o sentido, o crivo bíblico que nós precisamos ter, a mentalidade crítica de forma positiva que nós temos que ter, como está sendo ensinado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos ouvir todas as profecias e julgar para reter o que é bom. Ele não está dizendo que agora eu preciso concordar com todas as pessoas, que eu não posso repreender ninguém, que eu não posso ter uma opinião contrária. Ele está apenas exortando a igreja para não viver discutindo por questões secundárias. Esse é o ponto de Romanos 14. Ainda que ele, como pastor, ele está dizendo que aqueles que não comem e que acham pecado, eles são fracos na fé. É na igreja, meus irmãos, é o lugar para lidar com questões primárias e questões secundárias. É na igreja, à luz do Senhor, da palavra do Senhor, onde nossas ideias, nossos conceitos serão confrontados. Às vezes as pessoas saem da igreja por ouvir conceitos que não se agradam, é porque o coração delas não está pronto para ouvir. Não está pronto para ouvir uma opinião distinta, uma opinião contrária. Elas querem ouvir aquilo que elas concordem, elas querem apenas seguir o mesmo ensino, e quando elas não concordam, elas saem. E certamente, meus irmãos, você não precisa concordar com tudo do que o seu pastor ensina, do que o seu presbítero ensina, do que o seu irmão ao lado concorda, do que sua esposa tem em sua mente, do que o seu marido tem em sua mente. Parte da vida é saber viver exatamente com pessoas que têm opiniões distintas. Mas nós precisamos entender certamente o que é principal, o que é primário. Paulo agora, a preocupação dele é muito mais pastoral do que a princípio estabelecer o que é certo ou errado. Porque às vezes, se nós fizermos cruzadas por uma questão secundária, o que é que adianta? Nós defendemos tanto uma questão secundária e as pessoas, relacionamentos serem destruídos. Paulo agora convoca os seus leitores a entenderem a motivação dos dois grupos. Ele diz no verso 5 ao verso 8: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Existem questões que Paulo faz discussões ferrenhas. Existem questões que Paulo diz, cada um tem a sua própria opinião. Existe o certo e o errado. Mas, meus irmãos, sobre o que diz respeito às festividades judaicas, e aqui ele está falando dos dias, é Levítico 23. É se nós precisamos, no dia de sábado, será que nós precisamos não esquentar nem a comida? Porque no Antigo Testamento você não podia nem esquentar a comida, nem cozinhar, nada. Tudo teria que ser feito no dia anterior. Será que as pessoas elas entendem que tem que seguir literalmente o calendário judaico, tem que fazer a circuncisão, não pode comer aquelas comidas do Antigo Testamento? Algumas pessoas não querem comer carne de porco, então para que ficar discutindo com isso? Deixa ela ficar sem comer a carne de porco. Você come a sua carne de porco.
Não precisa ficar discutindo sobre isso. Cada um tem a sua própria opinião na sua mente bem definida. Precisamos, meus irmãos, entender que sobre algumas questões, alguns debates, eles se tornam vazios, o resultado de alguns debates secundários, eles são mais divisão do que, de fato, enriquecimento. Ele diz no versículo 6, quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor, quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus, e quem não come de tudo é para o Senhor, quem não come dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até aqui, meus irmãos, ele chamou aqueles que não comem de fracos, e de certa forma ele já antecipou aquilo que ele vai dizer, que eles estão errados. Mas ele não está preocupado em estabelecer o que é certo ou errado, ele está dizendo, olha, começa a olhar com mais empatia para o teu irmão que não quer comer carne de porco, porque quando ele faz isso, ou quando ele acha que ele não pode fazer tais ou tais atividades nesses dias, ele está tentando fazer o melhor. Ele está tentando fazer isso para o Senhor, a motivação dele é o Senhor. Aquele que faz isso, que come de tudo, que participa dos eventos, ele faz isso motivado em Deus. Ele está conduzindo os dois grupos agora a entenderem que a motivação nos dois grupos é uma motivação que eles querem dar o melhor para Deus. Ele não está preocupado em dizer quem está certo ou errado, porque esse é o problema. Às vezes nós empreendemos batalhas e discussões por questões que são questões secundárias. Paulo vai dizer, olha, para evitar o conflito, eu prefiro não comer carne nessa cidade, porque as pessoas estão dizendo que lá é errado. Eu evito beber na frente dessas pessoas, porque eles acham que é errado. Eu me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar o máximo para Cristo. Tudo faço para a glória de Deus. O resumo, a conclusão do bloco, do capítulo 8 ao capítulo 10 de 1 Coríntios, tudo faço para a glória de Deus, é a conclusão desse tipo de comportamento. Eu evito fazer algo que possa provocar a ira do meu irmão diante dele, porque ele acha que é errado, ainda que eu tenha o esclarecimento de que é certo. Eu evito o conflito por questões secundárias, porque eu quero viver para a glória de Deus. Se eu tenho compreensão da minha liberdade, para que eu arrumar conflitos, fazer contendas por causa da minha liberdade, do meu esclarecimento? Ainda que Paulo vai ter muitos conflitos, porque ele pregou o Evangelho e confrontou ensinos que são contra questões primárias, questões que não podiam ser negociadas. Ele fez grandes batalhas por algumas questões e por outras questões. Ele disse, cada um tem a sua opinião bem definida. Nós não precisamos, meus irmãos, concordar em todos os pontos com as pessoas que estão ao nosso redor. O que nós precisamos é saber quais são as questões mais importantes da vida. Quais são as questões fundamentais? Quais são as questões secundárias? Precisamos olhar com mais empatia sobre aquelas pessoas que acham que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar esse tipo de roupa, não pode usar esse tipo de ornamento. Ainda que elas estão não esclarecidas da verdade, elas fazem isso para o Senhor. Para que discutirmos? Para que fazermos grandes conflitos, grandes contendas por causa do uso de um brinco? Do uso de um tipo de vestimenta, de fazer ou não fazer, participar ou não participar de uma certa festividade? Para que envolvermos em conflitos, em contendas? Na vivência pastoral a gente vê vários casos de conflitos matrimoniais, né? E isso eu escuto dos pastores mais antigos, mais velhos, que às vezes os casamentos, na maioria dos casos, eles terminam por questões
completamente secundárias. Marido que briga com a esposa porque o rolo do papel higiênico deveria sair por cima e a esposa queria que saísse por baixo. Porque gosta de certo tipo de lazer e ela gosta de outro tipo de lazer. E dali começa um atrito, começa uma guerra, começa um conflito. Porque nós não estamos muitas vezes sabendo quais são as questões mais importantes da vida. Paulo, ele não está preocupado, meus irmãos, nesse primeiro momento em lidar com a questão do comer ou não comer. Aquele problema que havia em Roma e havia no primeiro século. Ele quer conduzir a igreja a viver mais pacificamente ao lidar com essas questões secundárias. Em Romanos 14, verso 9 ao 12, veja para onde ele está conduzindo os irmãos. Para olhar para a história da redenção. O versículo 9, meus irmãos, e ao versículo 12, ele vai dizer: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, porque julga o seu irmão, e você, porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Cristo, meus irmãos, ele veio no tempo, na história, morreu na cruz e separou aqueles que adoram a Ele, que vivem para Ele, com o propósito das pessoas e nós vivermos para Ele. Ele ser o nosso Senhor. E sabe qual é o problema que nós temos com Deus? É quando nós começamos a ter um espírito muito crítico, querer examinar a vida uns dos outros e começar a criticar e quase que governar a vida do outro. E Paulo está dizendo, Cristo morreu para ser o governante dessa pessoa. Por que você está querendo governar a vida dessa pessoa? Foi para esse fim que ele morreu. E por que você está querendo julgar o seu irmão? Quem faz isso é Cristo. Ele é o governante, ele é quem supervisiona. Por que você quer criticar demais, olhar os pormenores da vida do seu irmão? Você está ocupando um lugar que não te pertence. Quem governa a vida do seu irmão, quem tem esse papel é o próprio Cristo. Ele morreu para isso. Do outro lado, o outro grupo que diz, eu tenho a liberdade para viver a minha vida, eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu vou viver como eu quero e eu não presto contas a ninguém. Paulo está dizendo, olha, por que você despreza o seu irmão? Paulo diz, Paulo que subiu ao terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis, ele disse, olha meus irmãos, o que eu aprendi do Senhor é que às vezes eu sei que eu posso comer de tudo, beber de tudo, mas eu não faço isso diante das pessoas para evitar, eu não quero desprezar o meu irmão, eu não quero que ele comece a me criticar. Você sabe que aquele comportamento vai ser criticado diante da pessoa e você faz aquilo ali de propósito, porque você diz assim, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Isso não é um comportamento de alguém que está se importando com seu irmão. Paulo vai ensinar em 1 Coríntios dizendo o seguinte, que quando você vai fazer algo lícito diante de uma pessoa e essa pessoa considera isso ilícito, quando você fizer isso, aquela pessoa vai te julgar e ao fazer isso, ela está ofendendo o Senhor e você fez algo para tornar o comportamento dela pior diante de Deus, porque agora Deus está não se agradando do comportamento daquela pessoa que está te criticando. Você está usando a sua liberdade, mas o resultado disso é que aquela pessoa está sendo agora está num caminho que está desagradando a Deus. A conclusão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8 ao 10 é que você participou dessa queda do seu irmão. Você usou a sua liberdade. Mas como você fez isso para provocar o seu irmão, e agora a ira de Deus está sobre ele, porque ele te criticou, você participou dessa queda do seu irmão. Né? Ele está convocando, meus irmãos, a igreja a viver pacificamente. Ele diz, você, porém, porque julga o seu irmão, você, porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer perante o tribunal de Deus. Precisamos, meus irmãos, entender quais são as questões mais importantes da vida? Quais são as questões secundárias?
Nós vamos dialogar no trabalho, na família, na igreja, e vamos ter algumas opiniões distintas, não há problema nisso. Mas sabe uma coisa que deve nos trazer à memória? É que vai chegar um dia em que Cristo Jesus ele vai explicar para a gente qual é a verdade. Todos nós vamos nos comparecer diante de Deus. Aquele que é libertino vai prestar conta da sua vida. Aquele que é legalista vai prestar conta da sua vida. Cristo vai dizer, esse comportamento é errado, esse comportamento não tem problema nenhum, esse espírito crítico está errado, esse comportamento aqui é zelo ao Senhor. Ele vai esclarecer, então para quê? Nós às vezes queremos fazer cruzadas, defender como se nós tivéssemos clareza sobre tudo, sobre todos. No primeiro século a igreja, Paulo diz, olha, existe opinião distinta no meio da igreja, deixa as pessoas terem opiniões distintas, não há problema nisso. O problema é quando nós temos opiniões distintas sobre questões que são primárias. A igreja do Senhor não é certamente lugar para pessoas que não creem em Cristo. As pessoas que estão aqui devem crer que Cristo é nosso Salvador. Sobre isso não há a negociação desse ensino. Sobre o caminho de santidade, sobre o zelo ao Senhor, sobre a vida piedosa, sobre a vida voltada para Deus, vida de adoração, sobre isso não há negociação. O cristianismo não é um caminho da libertinagem, mas certamente, meus irmãos, há questões que muitas vezes nós nos empenhamos, arrumamos conflitos, por questões que não são questões principais. Paulo cita o Antigo Testamento no versículo 11, quando diz, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Há uma profecia de que todo joelho se dobrará diante de Cristo, Ele julgará e as coisas serão estabelecidas. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, meus irmãos, nessa vida, nós estamos vivendo os relacionamentos, então não vamos querer antecipar esse momento. Nesse momento, ali sim, todos nós teremos uma só opinião. Todos nós estaremos esclarecidos. Mas a vida, meus irmãos, nós precisamos entender quais são as coisas mais importantes da vida e quais são as coisas secundárias. Pessoas hoje no Brasil estão tirando a vida um do outro porque um pertence a um partido político, o outro pertence a outro, tem um time de futebol, o outro tem o outro. Será que isso justifica tirar a vida de uma pessoa? Casamentos se encerram, pais brigam com filhos, amigos deixam de se falar, porque eles estão jogando, às vezes, num jogo de futebol, um não passou a bola para o outro, discutiu e dali começa uma desavença. Questões secundárias passam a ser guerras intermináveis. Nós não sabemos, muitas vezes, discernir o que é principal do que é secundário. A Igreja Reformada, meus irmãos, entende, e quando nós falamos de Igreja Reformada, não entenda que estou falando sobre uma denominação, estou falando sobre as igrejas que são provenientes da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é um evento histórico que desde o seu nascimento havia opiniões contrárias. Pessoas estavam na Suíça, pessoas estavam na Alemanha, Lutero estava na Alemanha e eles tinham opinião contrária de Calvino. Eles chegaram até a se reunir. Disseram, nós temos comunhão, nós somos irmãos, eu discordo de você nesse ponto, você discorda de mim nesse ponto, nós nos respeitamos, vamos viver. Zwinglio tinha sua opinião, mas ele tem escritos sobre a concepção distinta de cada um sobre a ceia do Senhor. Eles tinham opiniões distintas, mas eles entendiam. Calvino dizia, Lutero é um servo do Senhor, um instrumento de Deus. Lutero falava de Calvino também, ele é um instrumento de Deus. A Reforma Protestante, ela surge em várias igrejas em países distintos, com ideias distintas em determinados tópicos, mas havia conceitos em que eles entendiam que são conceitos fundamentais, são questões primárias. As 3 marcas de uma igreja verdadeira. Sobre isso, meus irmãos, eles entendiam que quando uma igreja não existe uma pregação fiel das Escrituras, não é uma igreja verdadeira.
Uma igreja que não se preocupa em ensinar o que a Bíblia diz. Uma igreja que não quer pregar para não ofender os seus ouvintes. Uma igreja que não quer pregar a justificação pela fé. Se torna ambientes de negócio, objetivos e alvos completamente distintos do que a pregação da palavra de Deus. Algumas igrejas viraram um ambiente quase que semelhante ao ambiente de uma boate, a luz, o jogo de luz, a fumaça, a música exatamente como se toca na boate, porque tem que trazer o clima exatamente igual do que as pessoas veem lá fora, para que eles se sintam agradáveis, confortáveis aqui no meio da igreja. A igreja, meus irmãos, é o lugar onde o povo se reúne para ouvir a pregação fiel das Escrituras Sagradas. Ouvir a exposição da palavra de Deus, para que ela seja examinada, julgada por vocês. Vocês vão analisar se aquilo está correto ou contrário à palavra de Deus. Mas o local da igreja, o culto, ele tem um propósito. É a pregação da palavra. Você vai matricular o seu filho numa escola e você fica muito feliz porque naquela escola tem um parquinho, tem uma piscina, tem um ambiente de lazer. É excelente. Mas se aquela escola não tiver professores, não tiver um bom ensino, nada daquilo ali vai substituir aquilo que é o propósito primário daquele local, que é ensinar. Entendiam é que uma igreja verdadeira é uma igreja onde há a ministração dos sacramentos. Meus irmãos, as pessoas hoje vivem um dia em que elas não querem participar de comunidades, elas querem viver a fé individualmente. Mas a Santa Ceia e o batismo, esses atos que nós participamos na igreja, isso não foram inventados pelos homens, isso foi o Senhor Jesus Cristo que estabeleceu. A igreja não é uma sociedade onde as pessoas entram em acordo para estabelecer o que deve ser feito ou não deve ser feito. Elas devem fazer aquilo que, como Paulo diz, o que o Senhor me entregou, eu vos entreguei. A participação dos sacramentos é uma das marcas da igreja verdadeira. O terceiro elemento, e é sem dúvida um dos mais ausentes, cada vez mais que a história caminha, é a presença da disciplina bíblica. Toda igreja que remove a disciplina, ela se torna em um ambiente de libertinagem. Hoje, às vezes as igrejas elas não querem disciplinar os seus membros porque elas sabem que às vezes as pessoas podem se ofender, sair e na próxima esquina tem outra igreja. E as pessoas, elas estão muitas vezes não disciplinando, ninguém quer chamar a atenção de ninguém, só pode se falar sobre o amor, ninguém pode exortar. E Paulo diz: eu não estou como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 3. Eu estou pregando a palavra de Deus, porque, meus irmãos, o mercador, o comerciante, é aquele que faz de tudo para atrair o seu cliente. Ele não quer desagradar o cliente. Mas a pregação da palavra de Deus, ela fere os nossos corações. O exercício espiritual é exatamente nós nos aproximarmos semanalmente no culto ao Senhor para nós sermos confrontados, para nós chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho errado, porque a Tua palavra tem me confrontado. O exercício do adorador é dizer: Senhor, eu estou errado, eu me arrependo diante de Ti, eu quero conhecer a Tua verdade, eu quero mudar o meu coração. Esse é o ato de adoração, quando eu chego diante de Deus e digo: eu não quero aprender. Esse ato de soberba não é um ato do adorador, é um ato de uma pessoa soberba, orgulhosa, que não quer se prostrar diante de Deus e ouvir reverentemente a sua vontade. Esses três tópicos, meus irmãos, sem dúvida são aquilo que é fundamental na vida da igreja. Mas o foco do apóstolo Paulo aqui em Romanos 14, verso 1 ao 12, é sobre questões que não são primárias. Muitas vezes nós estamos entrando em conflitos e quem de nós nunca fez isso, né?
entrou em debates e aquela pequena conversa depois esquentou e virou num conflito, e às vezes ficou uma desavença de família, uma desavença entre amigos. Quem nunca presenciou isso? Por uma questão que, se você parar para pensar, mas que questão que nem precisava tocar nesse assunto, né? Precisamos, meus irmãos, saber aprender a conviver uns com os outros, entendendo que nós certamente vamos ter opiniões distintas. Não há problema nisso. Você ter opinião distinta, o problema é se nós não sabemos diferenciar aquilo que é principal daquilo que é secundário. Aquilo que é a salvação pela fé, salvação pela graça, a importância de nós vivermos piedosamente diante do Senhor, nós preservarmos a nossa família, de nós vivermos diante dos princípios fundamentais da palavra de Deus. Pedro se levantou e repreendeu Pedro publicamente. Paulo se levantou e repreendeu publicamente Pedro em Gálatas capítulo 2, dizendo: você não está andando diante da verdade. O mesmo Paulo vai dizer: por que vocês estão discutindo em Romanos 14 por questões envolvendo comida? Quais são, meus irmãos, as questões fundamentais e quais são as questões secundárias? Parte da vida é exatamente nós aprendermos a conviver com opiniões contrárias, mas nós não abandonarmos aquilo que é fundamental. Colocarmos em primeiro lugar as questões mais importantes da vida para a fé, a família, a nossa adoração no temor do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor.